Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum relato aterrorizante. Vamos ao vídeo. Meu nome é Lucas, e até pouco tempo eu trabalhava como entregador noturno. Sempre gostei do turno da madrugada, as ruas são tranquilas, e eu podia colocar minhas músicas favoritas enquanto dirigia. Mas depois do que aconteceu naquela noite, nunca mais consegui voltar para esse trabalho. Era uma terça-feira qualquer, e eu já estava na metade da minha rota. A noite estava calma, sem nenhum contratempo, até que recebi um pedido estranho. O endereço era muito afastado, em uma área rural que eu nunca tinha visitado. O que mais me incomodou foi o fato de a encomenda não ter remetente, apenas o nome e endereço do destinatário. Fui buscar o pacote no depósito e imediatamente me senti desconfortável. Era uma caixa pequena, envolta em um papel escuro e lacrada com uma fita grossa. Não tinha nada de especial, mas algo nela parecia errado. Eu deveria ter recusado naquela hora, mas era só mais uma entrega, certo? Saí da cidade e entrei na estrada rural indicada pelo GPS. O caminho era isolado, cercado por árvores altas e sem iluminação. Só o som do motor e o brilho dos faróis me acompanhavam. Cada quilômetro percorrido fazia o lugar parecer mais distante da realidade. Quando finalmente cheguei ao endereço, fiquei parado no carro por alguns minutos. A casa era velha, quase caindo aos pedaços, com as janelas cobertas por cortinas pesadas. Não havia luzes, nenhuma movimentação. Eu cheguei a pensar que o lugar estava abandonado. Peguei o pacote e fui até a porta da frente. Bati algumas vezes, mas ninguém respondeu. Tudo o que eu ouvia era o vento passando pelas árvores ao redor. Estava prestes a deixar a caixa na varanda quando ouvi passos vindo de dentro da casa. Esperei que alguém abrisse a porta, mas nada aconteceu. Os passos pararam de repente, e um silêncio estranho tomou conta do lugar. Eu olhei ao redor, tentando ver se havia algum outro sinal de vida, mas só havia eu ali, no meio do nada. Resolvi ligar para o cliente. O número estava registrado no aplicativo, então tentei, mas a ligação não completava. Só uma mensagem automática com um som distorcido, como se algo estivesse errado com a gravação. Foi então que a porta se abriu sozinha. Não toda, só o suficiente para revelar a escuridão lá dentro. Chamei por alguém, mas nenhuma resposta. O silêncio era tão denso que parecia um peso no meu peito. Quando me abaixei para deixar o pacote no chão, senti algo se mexer dentro da caixa. Uma vibração suave, como se algo estivesse vivo lá dentro. Meu coração disparou, mas eu tentei me convencer de que era só minha imaginação. Antes que eu pudesse sair, vi uma escada ao fundo da casa. No topo, uma silhueta parada. Não dava para ver o rosto, mas a figura parecia me observar. Minha respiração ficou pesada, e eu senti o suor escorrendo pela testa. "Quem tá aí?" Eu perguntei, tentando soar firme, mas minha voz saiu trêmula. A figura não respondeu, só ficou lá, imóvel. A caixa vibrou de novo, dessa vez mais forte, e eu soube que precisava sair dali. Coloquei a caixa no chão e comecei a voltar para o carro. Quando estava a poucos passos do veículo, ouvi a porta se fechar com um estrondo. Olhei para trás, e a caixa não estava mais onde eu a tinha deixado. Entrei no carro, tentando ignorar o pânico. Liguei o motor, mas ele demorou para pegar. Enquanto esperava, olhei pelo retrovisor e vi a silhueta parada na varanda, olhando diretamente para mim. Quando o carro finalmente ligou, acelerei pela estrada sem olhar para trás. Mas a figura apareceu no meio da estrada, imóvel, bloqueando o caminho. Eu desviei o volante, quase saí da pista, mas continuei dirigindo. Cheguei em casa ainda tremendo, tentando entender o que tinha acontecido. Decidi verificar o pedido no aplicativo, mas ele simplesmente não existia mais. O endereço, o cliente, até o pagamento, tudo tinha sumido. Nas noites seguintes, comecei a perceber coisas estranhas. Ouvi passos na minha casa quando eu estava sozinho, vi sombras no canto dos olhos que desapareciam quando eu me virava. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um barulho no corredor. Parecia o mesmo som de passos arrastados que ouvi na casa. Meu peito apertou, mas eu não tive coragem de sair do quarto para verificar. Na manhã seguinte, encontrei algo que me fez congelar.
A caixa estava lá, no meio da minha sala, intacta, exatamente como eu a tinha pego no depósito. Meu coração disparou. Eu nunca a trouxe comigo. Desde então, não consigo dormir. Não sei como a caixa chegou até mim, mas ela está aqui, e eu sinto que algo está me observando. Eu saí do emprego, mas sei que isso não vai mudar nada. A entrega não terminou. E eu temo que nunca vá terminar. Eu sempre fui do tipo de pessoa que apreciava o silêncio das noites. O frescor do ar e a tranquilidade do bairro eram tudo o que eu precisava depois de um longo dia de trabalho. Nos últimos meses, comecei a fazer caminhadas noturnas para liberar a mente e aproveitar a paz que a noite proporcionava. No começo, as caminhadas eram agradáveis. Eu percorria as ruas tranquilas, apreciando o som dos meus passos e a quietude ao redor. Nada de anormal, apenas eu e as ruas vazias, iluminadas pelas luzes dos postes. Mas, uma noite, comecei a sentir algo estranho. Uma sensação desconfortável, como se estivesse sendo observada. No começo, tentei ignorar. Afinal, era apenas minha imaginação, certo? O bairro sempre foi seguro. Mas, com o tempo, a sensação se intensificou. Eu olhava por cima do ombro, mas não via ninguém. Na terceira noite, enquanto caminhava pela rua principal, senti o peso de um olhar. Parei de repente, tentando entender o que estava acontecendo. Nada. Nenhuma pessoa à vista. Apenas as casas silenciosas e as árvores ao longe. Comecei a andar mais rápido, uma sensação de apreensão tomando conta de mim. Algo me dizia que não estava mais sozinha. O som dos meus passos parecia ecoar, muito mais alto do que o normal, e o silêncio das ruas parecia estar me engolindo. No entanto, quando virei a esquina, uma figura apareceu de repente no final da rua. Era um homem. Alto, com um capô cobrindo a cabeça, parado sob a luz fraca do poste. Não podia ver seu rosto, mas algo na postura dele me fez parar. Tentei continuar caminhando, acelerando o passo, mas à medida que eu me afastava, ele começou a andar também. A cada passo que eu dava, ele fazia o mesmo. A sensação de pânico aumentava, e eu não sabia se era só minha mente me pregando peças, ou se realmente estava sendo seguida. Em um impulso, olhei para trás e percebi que ele estava muito mais perto do que antes. Meu coração disparou, e comecei a correr. Eu sabia que tinha que chegar em casa o mais rápido possível. O som dos meus passos era abafado pelo barulho do meu coração batendo descontrolado. Mas, à medida que corria, os passos atrás de mim também se aceleraram. Ele estava correndo atrás de mim. Cheguei em casa, quase sem fôlego, e travei a porta atrás de mim. Olhei pela janela, mas não vi nada. Apenas a rua vazia, como se nada tivesse acontecido. Me convenci de que eu estava apenas assustando a mim mesma, que o homem talvez tivesse apenas passado por ali. Mas, na noite seguinte, ele apareceu novamente. Desta vez, não o vi imediatamente, mas senti sua presença antes de vê-lo. Era como se ele estivesse me seguindo de longe, mas sempre perto o suficiente para eu sentir sua sombra. Comecei a tomar precauções. Eu saía mais cedo para evitar que ele aparecesse, mas ele parecia estar sempre um passo à frente. Às vezes, ele não estava visível, mas o som de passos ecoando por trás de mim, quando eu olhava, era inconfundível. Uma noite, decidi que não mais suportaria a situação. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Tentei confrontá-lo. Quem é você? O que você quer de mim? Gritei em direção à sombra que me seguia. Mas ele não respondeu, apenas aumentou a velocidade. Corri até o parque próximo, mas ele estava lá, esperando na entrada. O medo tomou conta de mim como nunca antes. Havia algo inumano na maneira como ele se movia, como se fosse mais do que uma pessoa comum. Quando o confrontava diretamente, ele recuava, mas sempre voltava, sempre mais perto. Eu sabia que não podia continuar assim. Havia algo errado, algo muito mais sombrio por trás disso. Na manhã seguinte, decidi falar com os vizinhos, mas ninguém parecia notar nada estranho. Eles diziam que era apenas uma onda de paranoias. Você deve estar cansada, Clara. São só suas inseguranças, disseram alguns. Mas eu sabia que não estava louca. Uma noite, ao sair novamente, percebi que ele já estava lá,
Mas algo estava diferente. Ele não estava mais a me seguir como antes. Agora ele estava em pé, bem na minha frente, sob a luz de um poste quebrado. Ele finalmente falou. A voz era baixa e arrastada, quase como um sussurro. Você não deveria estar aqui. Você viu o que não deveria ver. Não entendi o que ele queria dizer, mas seu tom de ameaça era claro. Desesperada, corri para minha casa, trancando todas as portas e janelas. Ele não estava mais na rua, mas algo me dizia que ele estava muito mais perto do que imaginava. Ele sabia onde eu morava. Desde aquela noite, eu nunca mais saí para caminhar à noite. Eu não sei quem ele era, ou o que queria de mim. Mas a sensação de ser observada nunca mais me deixou. E, sempre que olho pela janela, vejo uma figura em pé, distante, mas claramente ali, me esperando. Eu sou caminhoneiro há mais de 10 anos, e durante todo esse tempo, aprendi a amar a estrada. O som do motor, o cheiro do diesel, o isolamento, tudo isso me dava uma sensação de liberdade. Mas algo aconteceu naquela noite que mudou tudo. Estava voltando de uma carga pesada, atravessando uma rodovia deserta. Já era bem tarde e as únicas luzes que me acompanhavam eram os faróis do meu caminhão e a luz da lua. Eu gostava dessas viagens solitárias. Não havia ninguém para me apressar ou para me incomodar. Só eu e a estrada. No começo, tudo estava normal. A estrada estava vazia, como sempre às madrugadas, com a única companhia sendo as placas de sinalização e o som constante do motor. Mas algo começou a me incomodar. Não era visível, mas a sensação de estar sendo observado começou a crescer dentro de mim. Olhei pelo retrovisor, e ao longe, vi uma luz fraca. Achei que fosse outro caminhão, talvez alguém em uma viagem mais longa que a minha. Mas, quando passei pela próxima curva, a luz desapareceu. Estranhei, mas não dei muita atenção. Continuei dirigindo. Alguns minutos depois, vi novamente aquela luz, desta vez mais forte e mais próxima. Era como se estivesse me seguindo, mas eu não conseguia ver nada claramente. Apenas uma luz que parecia se mover na estrada, mas não vinha de nenhum veículo à vista. Fiquei nervoso. Quem mais estaria dirigindo naquela estrada deserta a essa hora? Tentei ignorar a sensação de desconforto, mas ela só crescia. Sempre que olhava pelo espelho retrovisor, a luz estava lá, me seguindo. Não importava a velocidade em que eu ia, ela sempre estava atrás de mim. Às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas sempre ali. Comecei a acelerar, tentando me livrar daquela sensação, mas quanto mais rápido eu ia, mais a luz parecia me acompanhar. Era como se tivesse algo ou alguém me seguindo, algo que eu não podia ver, mas que estava bem ali, ao alcance dos meus olhos. Foi então que eu ouvi um som, uma batida surda, vinda de algum lugar atrás de mim. Eu olhei pelo retrovisor e vi algo que me fez congelar. Não era a luz, mas algo muito mais sinistro. Uma silhueta, uma sombra, movendo-se com o caminhão. Ela não fazia sentido. Não podia ser outro motorista, não havia nenhum outro veículo visível. Comecei a entrar em pânico. Minhas mãos suavam, meu peito apertava. O que estava acontecendo? Olhei de novo para a sombra, que parecia crescer a cada minuto. Eu podia ver, agora, uma figura mais nítida se formando, algo humano, mais distorcido, como se fosse uma miragem. Eu não sabia o que fazer. A estrada estava deserta e longa à minha frente, sem nenhuma saída visível. Olhei para o painel, tentando me concentrar, mas a sensação de estar sendo seguido era avassaladora. O que eu estava vendo? Era real ou apenas a minha mente pregando peças? A figura apareceu mais uma vez no retrovisor, agora mais próxima. Eu podia ver claramente uma silhueta de um homem, ou o que parecia ser um homem, caminhando à sombra do caminhão. A cada curva que eu dava, a figura parecia estar mais perto, andando como se fosse uma parte da noite, uma sombra que se esticava junto à estrada. A tensão tomou conta de mim. O que aquela figura queria? A sensação de estar sendo perseguido se intensificava. Eu não podia mais olhar para trás sem sentir o peso daquela presença me vigiando. Comecei a pensar que talvez eu não estivesse sozinho naquela estrada. Algo ou alguém estava lá, me observando, esperando. Parei o caminhão, em pânico. Desci rapidamente, tentando ver o que estava acontecendo.
O silêncio era absoluto, sem nenhum som de outros veículos, sem um vento sequer. Apenas o som de minha respiração acelerada. Olhei para os lados, mas não vi nada. Não havia ninguém. Eu estava prestes a voltar para o caminhão quando ouvi novamente o som, mais forte agora. Como se alguém estivesse batendo no vidro da cabine. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém lá. Só o vazio da estrada deserta à minha frente. Decidi continuar dirigindo, sentindo cada vez mais o medo apertando meu peito. Mas, por mais que eu tentasse, a sensação de ser seguido não passava. Eu sabia que algo estava me esperando, mas não sabia o que ou quem. A cada quilômetro percorrido, eu vi a sombra novamente no retrovisor, mas dessa vez, ela parecia mais real. Como se estivesse me observando, me estudando. Eu tentei acelerar ainda mais, mas a sensação de que não estava sozinho estava tomando conta de mim. Eu já não conseguia mais diferenciar o que era real e o que era minha mente tentando me enganar. No próximo posto de gasolina, parei para reabastecer e pensei que talvez precisasse de um descanso. Estava exausto, mas a sensação de que alguém estava lá, à espreita, me impedia de ficar tranquilo. A sombra, aquela presença, parecia ter me acompanhado até ali. Depois de reabastecer, entrei novamente no caminhão e fechei todas as janelas com firmeza. Quando olhei para o espelho, a figura estava lá, agora em pé, ao lado do meu caminhão. Eu quase não consegui respirar. Como ele havia chegado até ali? Como poderia estar tão perto? Acelerei novamente, sem olhar para trás. A estrada parecia interminável, o medo se apoderando de mim a cada quilômetro. O tempo estava parado, e eu sabia que não poderia parar de dirigir, que não poderia descansar. Se eu parasse, a sombra estaria lá, esperando. Quando finalmente cheguei ao meu destino, estava completamente drenado. Eu sabia que aquele não tinha sido um simples pesadelo ou um truque da minha mente. Algo, ou alguém, estava me seguindo, e eu não sabia mais o que fazer. Naquela estrada, naquelas horas, eu soube que não havia apenas eu e o caminho. Algo mais estava lá. Algo que não deveria estar. A casa da minha avó sempre foi um lugar cheio de histórias. Era uma construção antiga, com cômodos amplos e móveis pesados de madeira escura. Após sua morte, herdei o imóvel, e apesar de amá-la, sentia um certo peso ao estar ali sozinha. Passei os primeiros dias limpando os cômodos, tentando dar uma nova vida ao lugar. O porão, no entanto, eu evitava. Era um espaço úmido e escuro que minha avó sempre mantinha trancado. Ela dizia que era apenas um depósito, mas nunca me deixava entrar. Eventualmente, decidi enfrentar meu desconforto e abrir a porta do porão. Com uma lanterna na mão, desci os degraus estreitos. O cheiro de mofo era forte, e o ar parecia mais frio ali embaixo. O porão estava cheio de coisas antigas, caixas de livros, móveis cobertos por lençóis e objetos que eu não via desde a infância. Comecei a explorar com cuidado, afastando teias de aranha e tentando organizar o que pudesse. Foi então que o vi, um espelho grande, encostado na parede ao fundo. Estava coberto por um lençol branco, manchado pelo tempo. Algo nele parecia me atrair, como se estivesse esperando para ser descoberto. Puxei o lençol com cuidado, revelando a superfície do espelho. Sua moldura era de madeira entalhada, cheia de detalhes intricados, mas o que mais me chamou a atenção foi o reflexo. Ele parecia mais claro do que deveria ser, como se brilhasse por conta própria. Ao me olhar no espelho, senti uma pontada de desconforto. Meu reflexo estava lá, mas havia algo sutilmente errado. Não consegui identificar o que era, mas parecia que o reflexo me observava com uma intensidade incomum. Decidi levar o espelho para o quarto de hóspedes, pensando que poderia restaurá-lo e usá-lo como decoração. Passei o resto do dia organizando o porão e tentando ignorar a sensação estranha que ele havia me causado. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi um som vindo do quarto de hóspedes. Era um leve arranhar, como se algo estivesse se movendo lá dentro. Peguei a lanterna e fui verificar. Ao abrir a porta, tudo parecia no lugar, exceto pelo espelho. Ele estava inclinado para a frente, como se alguém o tivesse empurrado. Ajustei-o de volta à posição e saí rapidamente, me convencendo de que era apenas minha imaginação. Nas noites seguintes, os sons continuaram. Agora eram mais altos, como passos leves ecoando pelo corredor.
Sempre que verificava, o espelho parecia ter mudado de posição, mas não havia ninguém lá. Uma madrugada, acordei com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Olhei em direção à porta do meu quarto e percebi algo. O espelho, que deveria estar no quarto de hóspedes, agora estava encostado na parede oposta à minha cama. Meu corpo congelou. Não conseguia entender como ele havia chegado ali. Fui até o espelho, e enquanto me aproximava, notei algo aterrorizante: meu reflexo não estava sincronizado comigo. Dei um passo para trás, mas meu reflexo permaneceu parado, me observando com olhos que agora pareciam diferentes, mais escuros, quase vazios. Minha respiração ficou ofegante, e corri para fora do quarto, trancando a porta atrás de mim. Passei o resto da noite no sofá, com todas as luzes acesas. Pela manhã, decidi me livrar do espelho. Arrastei-o até o porão e o cobri novamente com o lençol. Ao fazer isso, jurei ter ouvido um suspiro vindo de dentro dele. Tentei seguir com minha vida, mas a casa nunca mais pareceu a mesma. As noites eram repletas de ruídos estranhos, e eu tinha a sensação constante de que algo me observava. Um dia, enquanto limpava o corredor, vi marcas no chão, como arranhões que levavam até a porta do porão. Era como se algo tivesse sido arrastado para fora. Abri a porta do porão com o coração disparado. O espelho não estava mais lá. A parede onde ele deveria estar estava vazia, e o lençol estava no chão, rasgado em várias partes. Liguei para um antiquário para perguntar sobre o espelho. Quando descrevi a peça, o homem do outro lado da linha ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar onde eu o havia encontrado. Quando contei, ele simplesmente disse: "Você precisa sair dessa casa. Agora." Desde então, deixei a casa e nunca mais voltei. Mas, às vezes, em sonhos, vejo o espelho novamente. Ele sempre aparece no canto do quarto, e meu reflexo ainda me observa, sorrindo de um jeito que não é meu. O emprego no hospital abandonado parecia perfeito para Ana. Era tranquilo, solitário e pagava bem. Sua tarefa era digitalizar registros médicos antigos, um trabalho metódico e repetitivo. O prédio, que já fora um hospital movimentado, agora estava desativado e usado apenas como arquivo. À noite, era ela e os corredores vazios, iluminados por luzes fracas que pareciam lutar contra a escuridão. Nas primeiras semanas, Ana não encontrou problemas. Passava as madrugadas sentada em frente ao computador, organizando pastas e mergulhando em histórias de pacientes que haviam sido tratados ali décadas atrás. Algumas histórias eram tristes, outras perturbadoras, mas nada além do que ela esperava. O ambiente, no entanto, era desconfortavelmente silencioso. O som dos teclados ecoava pelos corredores, e, às vezes, Ana achava ouvir passos ou ruídos vindo de outras partes do prédio. Sempre descartava como sendo apenas o som do vento ou dos velhos canos rangendo. Uma noite, enquanto organizava registros em um armário no final do corredor, notou que uma das pastas estava fora do lugar. Ela jurava ter organizado tudo anteriormente. Pegou a pasta para verificar, mas não encontrou nada de anormal. Apenas um detalhe chamou sua atenção: o nome do paciente estava riscado com um traço pesado de caneta, como se alguém não quisesse que fosse lido. Intrigada, Ana levou a pasta de volta para sua mesa. Ao abrir, viu que o conteúdo estava incompleto. Apenas algumas folhas estavam ali, listando um paciente chamado Samuel Braga, internado nos anos 80. O motivo da internação e as anotações sobre seu tratamento estavam apagados, como se tivessem sido deliberadamente removidos. Foi nessa mesma noite que o silêncio do hospital foi quebrado. Ana ouviu o som de algo batendo, um som ritmado que vinha de um dos corredores vazios. Ela se levantou para verificar, levando sua lanterna. O barulho parecia vir de uma porta que balançava lentamente com o vento, mas quando chegou ao local, encontrou a porta completamente trancada. Sentindo um calafrio subir pela espinha, Ana voltou rapidamente para sua mesa. Tentou ignorar o desconforto, mas as perguntas começaram a se acumular em sua mente. Quem era Samuel Braga? Por que o arquivo dele estava incompleto? E, mais importante, por que alguém teria riscado o nome dele daquela maneira? Na noite seguinte, enquanto digitalizava outro lote de documentos, Ana encontrou, entre as folhas, uma nota que claramente não deveria estar ali. Era uma folha amarelada, com letras borradas que diziam: "Ele ainda está aqui."
O coração de Ana disparou. Ela olhou ao redor, tentando encontrar alguma explicação, mas estava sozinha. Os ruídos voltaram, desta vez mais altos. Passos ecoavam nos corredores, mas cada vez que Ana se levantava para verificar, não encontrava nada. Os corredores estavam desertos, mas a sensação de ser observada era inegável. Determinada a entender o que estava acontecendo, Ana decidiu investigar mais sobre Samuel Braga. Pesquisou nos registros, mas não encontrou nada além da pasta incompleta que já havia visto. Então, lembrou-se de que o subsolo do hospital ainda guardava caixas de documentos que nunca tinham sido organizadas. O subsolo era o lugar mais escuro e frio do hospital. As paredes estavam cobertas de mofo, e o cheiro de umidade era forte. Ana desceu as escadas, sentindo cada degrau render sob seus pés. Quando chegou ao arquivo, começou a procurar desesperadamente por algo que mencionasse Samuel. Após horas revirando caixas, encontrou um caderno velho, com a capa marcada por manchas de tempo. Dentro, havia anotações de médicos que trabalharam ali no passado. Entre os registros, Ana encontrou uma anotação curta, mas perturbadora: paciente Samuel Braga. Alta não autorizada. Status: desaparecido. As luzes do subsolo piscaram, e o ambiente ficou em completo silêncio. Ana sentiu um peso no ar, como se algo ou alguém estivesse ali com ela. O som de um objeto caindo atrás dela quebrou o silêncio, e quando ela se virou, viu uma cadeira velha balançando sozinha. A respiração de Ana ficou rápida. Ela pegou o caderno e subiu as escadas correndo, sem olhar para trás. Quando chegou à sala de segurança, verificou as câmeras, mas nenhuma delas mostrava algo fora do normal. Mesmo assim, a sensação de ser vigiada era cada vez mais intensa. Durante as horas seguintes, Ana tentou continuar seu trabalho, mas sua concentração era constantemente interrompida por ruídos, batidas, sussurros e passos que pareciam vir de todos os lados. Foi quando viu algo que a fez congelar. Na câmera que monitorava o corredor do subsolo, uma sombra se movia lentamente, embora ela soubesse que estava trancado. Decidida a confrontar seus medos, Ana desceu novamente. No corredor, o ar parecia mais pesado, e a lanterna piscava incessantemente. No final do corredor, viu uma figura parada. Um homem com roupas desgastadas, a cabeça baixa e as mãos pendendo ao lado do corpo. Samuel, ela sussurrou, quase sem perceber. A figura ergueu a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido, com olhos vazios que pareciam atravessá-la. Ana sentiu suas pernas fraquejarem, mas não conseguia se mover. A figura deu um passo em sua direção, e o som ecoou pelo corredor vazio. O medo a dominou, e Ana correu de volta para a superfície. Trancou todas as portas atrás de si, mas os ruídos continuavam. Era como se Samuel estivesse em todos os lugares, acompanhando-a. Quando olhou para a câmera novamente, a figura estava parada na entrada da sala de segurança, olhando diretamente para ela. Ana tentou sair do hospital, mas a porta principal, que nunca tinha sido trancada antes, estava selada. Ela gritou, batendo na porta, mas não houve resposta. O som dos passos ficava cada vez mais próximo, e os sussurros repetiam seu nome, Ana. Naquela noite, ninguém mais ouviu falar dela. Quando outros funcionários chegaram pela manhã, encontraram sua mesa intacta, com o caderno de Samuel Braga aberto. No monitor de segurança, a última gravação mostrava Ana correndo por um corredor vazio, perseguida por algo que ninguém podia ver. Quando decidi me mudar para este apartamento, estava cheia de expectativas. Ele era pequeno, mas tinha um charme acolhedor. As janelas grandes deixavam o sol da manhã invadir a sala, e o piso de madeira rangia de um jeito que parecia ter uma história a contar. Era um lugar perfeito para começar minha vida universitária. Nos primeiros dias, tudo parecia perfeito. Passei a semana organizando minhas coisas e explorando o bairro. À noite, o silêncio no apartamento era quase absoluto, quebrado apenas pelo som distante dos carros passando lá embaixo. Sentia uma tranquilidade que nunca tinha experimentado antes. Certa noite, enquanto estudava para uma prova, ouvi um som estranho vindo do quarto ao lado. Era baixo, como um leve arrastar. Inicialmente, pensei que fosse coisa da minha cabeça ou barulho vindo do apartamento de baixo. Balancei a cabeça, rindo da minha imaginação, e continuei estudando. Mas os barulhos começaram a se repetir.
Não eram constantes, mas sempre aconteciam tarde da noite. Às vezes, parecia um leve arranhar, outras vezes algo parecido com passos arrastados. Comecei a prestar mais atenção, e foi quando percebi que eles sempre vinham do mesmo lugar, o quarto que eu usava como depósito. Uma noite, o som foi mais alto do que o normal. Senti meu corpo enrijecer, mas decidi verificar. Peguei meu celular como lanterna, abri a porta devagar e olhei ao redor. O quarto estava como eu havia deixado, caixas empilhadas e um pouco de bagunça. Suspirei, aliviada, e fechei a porta, convencida de que estava exagerando. Só que os barulhos não pararam. Pelo contrário, começaram a ficar mais frequentes. Eu costumava dormir com a porta do meu quarto fechada, mas agora fazia questão de trancá-la. Mesmo assim, passava boa parte das noites acordada, ouvindo aqueles sons misteriosos e me perguntando o que poderia estar acontecendo. Uma madrugada, resolvi gravar o som. Deixei meu celular no quarto e voltei para a cama, o coração disparado. No dia seguinte, quando ouvi o áudio, minha pele arrepiou. Havia o som de passos lentos e algo que parecia uma respiração pesada. Era impossível, porque eu sabia que não havia ninguém lá. Decidi falar com o zelador do prédio, procurando uma explicação lógica. Quando mencionei os barulhos, ele me olhou por alguns segundos antes de dar um sorriso curto e dizer que o prédio era velho, e as estruturas faziam ruídos. Mas algo no jeito como ele desviou o olhar me deixou desconfortável, como se ele soubesse mais do que estava dizendo. Depois disso, comecei a evitar o quarto ao lado. Toda vez que passava pela porta, sentia um arrepio gelado subir pela espinha. Parecia que algo do outro lado me observava. A sensação era tão forte que, às vezes, eu me pegava prendendo a respiração sem perceber. Uma noite, acordei de repente com um som alto vindo do quarto. Parecia que algo pesado havia caído no chão. Meu coração disparou, mas, contra todos os instintos, levantei para verificar. Abri a porta com cuidado e imediatamente senti o cheiro de algo estranho, um odor metálico, como ferrugem. As caixas que estavam empilhadas antes agora estavam espalhadas pelo chão. Meu estômago revirou ao notar marcas profundas no piso de madeira, como se algo tivesse sido arrastado do canto do quarto até o centro. Não consegui entender o que poderia ter causado aquilo. Depois daquela noite, comecei a ter pesadelos frequentes. Sonhava com uma figura de costas no quarto, parada, imóvel, mas que parecia me observar através da fresta da porta. Quando acordava, suava frio e sentia meu coração acelerado, como se ainda estivesse presa no sonho. Contei o que estava acontecendo para uma amiga próxima. Ela me ouviu com atenção e, ao invés de rir ou me chamar de louca, sugeriu que poderia ser algo sobrenatural. Insistiu que eu tentasse limpar o espaço com sal e fazer orações. Desesperada, aceitei a ideia. Voltamos ao apartamento no dia seguinte. Minha amiga trouxe sal grosso e começou a espalhá-lo pelos cantos do quarto enquanto rezava em voz alta. No meio do ritual, as luzes começaram a piscar, e um vento gelado atravessou o espaço, mesmo com todas as janelas fechadas. Naquele momento, percebi que não era algo que eu poderia resolver. No mesmo dia, decidi sair do apartamento. Liguei para a imobiliária e pedi transferência imediata, sem me importar com as explicações. Nunca mais voltei lá, mas às vezes, à noite, ainda sinto como se algo estivesse me observando na escuridão. Era para ser apenas uma trilha comum. Eu, Lucas, minha namorada Clara e nossos dois amigos, Miguel e Sofia, queríamos um final de semana diferente. Escolhemos uma floresta conhecida por suas paisagens deslumbrantes, mas pouco explorada. Levamos mochilas, lanternas e um mapa antigo que Sofia encontrou online. A caminhada começou bem. O sol passava entre as árvores altas, criando padrões de luz no chão. As risadas ecoavam pela trilha enquanto conversávamos sobre a cabana que supostamente existia naquela floresta. Era uma lenda local, mas estávamos animados para explorar. Conforme nos afastávamos das áreas principais, o som das pessoas desaparecia. Agora, só ouvíamos o vento nas folhas e o estalar de galhos sob nossos pés. O silêncio profundo era perturbador, mas nenhum de nós quis admitir. Depois de horas de caminhada, decidimos sair da trilha marcada. Clara hesitou, dizendo que talvez fosse perigoso, mas Miguel insistiu: qual é? Se ficarmos na trilha, nunca vamos encontrar a cabana.
A curiosidade acabou vencendo. Assim que entramos na parte mais densa da floresta, a luz começou a desaparecer. As árvores eram tão próximas umas das outras que formavam uma espécie de túnel natural. Clara segurou minha mão com mais força, e eu sabia que ela estava nervosa, mas tentei parecer confiante. Caminhamos por mais alguns minutos até que Sofia parou de repente. "Vocês ouviram isso?" ela perguntou, virando a cabeça para o lado. Ficamos em silêncio, atentos. Por alguns segundos, tudo parecia normal, mas então ouvimos um som baixo, como um sussurro distante. "Deve ser o vento", disse Miguel, tentando soar despreocupado, mas o tom de sua voz traía um leve desconforto. Continuamos andando, mas a tensão no grupo era palpável. O sussurro parecia acompanhar nossos passos, vindo de diferentes direções. "Não faz sentido", disse Clara, sua voz tremendo. "O vento não soa assim." E ela tinha razão. O som era diferente, como se fossem palavras indistintas, pronunciadas muito devagar, impossíveis de entender. Depois de um tempo, o sussurro parou. A sensação de alívio foi instantânea, mas durou pouco. Miguel encontrou marcas no chão, como arranhões profundos na terra, formando um padrão estranho. "Talvez animais", sugeriu, mas ninguém respondeu. Finalmente, vimos algo à frente, a cabana. Era pequena, feita de madeira escura e desgastada, quase oculta pela vegetação. Estava inclinada para o lado, como se fosse desabar a qualquer momento. Apesar do alívio de encontrá-la, algo sobre aquele lugar parecia errado. Decidimos entrar. A porta rangeu alto ao ser empurrada, e um cheiro forte de mofo e algo metálico invadiu nossas narinas. Lá dentro, havia uma mesa velha, cadeiras quebradas e um diário empoeirado sobre a mesa. Miguel o pegou, curioso, enquanto Clara permanecia perto da porta, claramente desconfortável. Quando Miguel abriu o diário, a primeira página estava rabiscada com palavras repetidas: "Não confie neles. Eles sussurram." Um arrepio percorreu minha espinha. "Quem são eles?" Sofia perguntou, mas ninguém tinha resposta. Nesse momento, o sussurro voltou, mais alto do que antes. Agora, parecia vir de dentro da cabana. Clara gritou, apontando para a janela. Olhamos e vimos algo do lado de fora, uma sombra passando rapidamente entre as árvores. Corremos para fora, nossos corações disparados. Tentamos nos orientar, mas a floresta parecia diferente. A vegetação estava mais densa, e as árvores pareciam formar um labirinto ao nosso redor. Enquanto corríamos, os sussurros aumentavam. Não eram mais palavras indistintas. Agora, podíamos ouvir claramente nossos próprios nomes sendo chamados. Era impossível saber de onde vinha o som, mas ele nos cercava. Sofia tropeçou e caiu. Quando fui ajudá-la, vi algo no chão, um pedaço de tecido velho preso a um galho. Parecia ser de uma roupa, mas estava desgastado e sujo de algo que parecia sangue seco. Clara começou a chorar, implorando para sairmos dali. Eu tentei acalmá-la, mas estava tão apavorado quanto ela. Miguel dizia que precisávamos continuar andando, mas sua voz estava tremendo. Em determinado momento, ouvimos risos. Não eram sussurros, mas risadas baixas, carregadas de escárnio. "Isso não é possível", disse Sofia, com os olhos arregalados. As risadas vinham de todas as direções, mas não havia ninguém ali. Finalmente, vimos uma luz à distância. Corremos em direção a ela, acreditando que era a saída. Quando saímos da floresta, estávamos ofegantes e sujos, mas aliviados por estarmos fora daquele lugar. Nunca falamos sobre o que aconteceu naquela noite. Nenhum de nós voltou àquela floresta, e evitamos trilhas desconhecidas desde então. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, ainda ouço os sussurros. E, às vezes, eles chamam pelo meu nome. Trabalhar como segurança noturno não parecia ser um grande desafio para mim. A fábrica abandonada onde eu estava designado ficava no final da cidade, isolada, longe da agitação e dos olhares curiosos. A maioria dos funcionários havia se afastado após a falência da empresa, e a área estava deserta. Quando fui contratado, me disseram que o turno da noite era o mais tranquilo, e eu, ansioso por um emprego estável, aceitei sem hesitar. Nos primeiros dias, a rotina parecia simples demais.
Eu patrulhava os corredores, verificava as câmeras de segurança, fazia rondas periódicas pela fábrica e os pátios, e depois retornava ao meu posto na sala de vigilância. Nada de anormal acontecia. Apenas o som do meu relógio e o rangido das velhas estruturas da fábrica quebravam o silêncio da noite. Mas, com o passar dos dias, comecei a perceber algo estranho. Às vezes, em minha ronda, ouvia passos atrás de mim. Quando virava rapidamente, não havia ninguém. No início, pensei que fosse o eco do meu próprio andar, mas a sensação de estar sendo seguido persistia. Eu tentava ignorar, focando no trabalho. A solidão não era algo novo para mim, mas ela começava a me incomodar. Uma noite, ao passar por um corredor escuro, ouvi uma risada abafada, quase imperceptível. Congelei, tentando identificar de onde vinha, mas estava sozinho. Achei que fosse algum dos meus próprios nervos pregando peças. A fábrica estava cheia de lugares onde o som se espalhava de forma estranha. Decidi seguir em frente, embora a tensão no ar fosse palpável. No entanto, quanto mais os dias passavam, mais os acontecimentos se intensificavam. Comecei a ouvir batidas fracas, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. O som parecia vir do andar superior, onde o ambiente estava ainda mais sombrio e cheio de restos de máquinas enferrujadas. Eu hesitava em subir até lá, mas, em alguma parte de minha mente, sabia que precisava descobrir o que estava causando aqueles sons. Certa noite, enquanto eu fazia minha ronda regular, a luz do corredor principal piscou várias vezes. Não era algo incomum, já que a fiação da fábrica era velha, mas algo me fez parar e olhar ao redor. A sensação de estar sendo observado ficou mais forte. Olhei para as câmeras de segurança na sala, mas não havia nada de anormal. Foi quando ouvi o som claro de uma porta rangendo no andar de cima. Subi as escadas lentamente, com a lanterna tremendo em minhas mãos. O andar superior estava ainda mais silencioso, e a escuridão parecia engolir cada passo meu. De repente, a porta de uma sala se abriu sozinha. Meu coração acelerou. Deve ser uma corrente de ar, pensei, tentando me convencer. Mas o frio que senti não parecia ser natural. Era como se o próprio lugar estivesse respirando, exalando algo denso e opressor. Entrei na sala, onde as máquinas quebradas estavam cobertas por uma espessa camada de poeira. No canto da sala, vi uma velha mesa com um montão de papéis espalhados. Me aproximei e notei que alguns nomes estavam destacados. O mais estranho, no entanto, foi ver o nome de um funcionário que estava marcado como o vigilante da noite. Ele havia trabalhado ali décadas atrás, mas a data de falecimento estava escrita de forma estranha, como se ainda estivesse ativo. De repente, uma luz começou a piscar violentamente. Eu a encarei, o medo apertando meu peito. Quando a luz voltou a se estabilizar, vi algo refletido no vidro de uma janela quebrada. Uma sombra se movia atrás de mim, mas quando me virei, não havia ninguém. O silêncio voltou a me envolver, mas eu sabia que não estava sozinho. Passei a noite verificando cada canto da fábrica, mas nada parecia fazer sentido. A sensação de que algo me observava se intensificava, e os sons de passos começaram a se tornar cada vez mais frequentes. Foi então que percebi uma porta que nunca tinha visto antes, meio encoberta por pilhas de sucata. Ela estava fechada, mas algo me puxava para lá. Com uma chave antiga que encontrei na sala de segurança, abri a porta e encontrei uma escada que descia para um subsolo escuro. Meu instinto me dizia para não descer, mas uma força inexplicável me fez seguir. Cada passo ecoava pelo lugar silencioso, e a sensação de estar sendo seguido era insuportável. O subsolo estava repleto de caixas e móveis velhos. Quando olhei para uma parede, vi um grande retrato emoldurado. Era uma foto em preto e branco de um homem, e, no canto da moldura, o nome Vigilante da Noite estava gravado. O homem na foto tinha um olhar vazio, mas ao mesmo tempo, parecia estar me observando diretamente. Um frio cortante percorreu minha espinha, e antes que pudesse processar, os passos que ouvirá começaram de novo. Mais próximos, mais rápidos, como se alguém estivesse correndo atrás de mim. Girei a lanterna em direção ao som, mas não havia ninguém. Só uma porta, ao fundo, estava entreaberta. A porta se abriu com um estrondo baixo, revelando uma sala que parecia mais uma prisão do que qualquer outra coisa. As paredes estavam cobertas de marcas de arranhões, e o cheiro de mofo era insuportável. Mas o que mais me perturbou foi o que vi em um canto escuro, uma figura, vestida com um uniforme de segurança. Era como se estivesse esperando por mim.
Quando a figura se virou lentamente, pude ver seus olhos vazios e sua pele pálida. Ele não estava mais vivo. Era o homem da foto, mas sua presença não era um reflexo do passado. Ele estava ali, de alguma forma, ainda cumprindo seu turno, observando os outros como se fosse um vigia eterno. A figura levantou a mão, apontando diretamente para mim, e então uma risada baixa, gélida, ecoou pelo lugar. O ar ficou denso e difícil de respirar, como se eu estivesse sendo engolido pelo próprio edifício. Senti uma pressão no peito, como se estivesse sendo arrastado para dentro daquela escuridão. Corri, sem pensar, subindo as escadas apressadamente. Cada degrau parecia me puxar de volta para o subsolo. Eu precisava sair dali, mas parecia que as portas estavam se fechando uma a uma. O som dos passos atrás de mim não parava, e a figura estava cada vez mais perto. Quando finalmente cheguei à saída, a porta estava trancada. Eu gritei, desesperado, batendo contra a madeira, mas nada acontecia. O som da risada continuava, e eu sabia que algo de horrível estava prestes a acontecer. O retrato do vigilante apareceu na minha mente, como se ele estivesse me esperando. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a porta finalmente cedeu. Eu corri para o exterior da fábrica, e, enquanto a lua cheia iluminava o campo ao redor, senti que havia escapado de algo que não poderia explicar. Mas, ao olhar para trás, vi algo ainda mais perturbador. O vigilante estava parado na porta, me observando. Ele não se movia, mas seus olhos estavam fixos em mim, e a sensação de estar sendo vigiado nunca desapareceu. Nunca mais voltei àquela fábrica, mas todas as noites, quando fecho os olhos, vejo o reflexo de um homem pálido e vazio, observando-me das sombras. Eu sei que ele ainda está lá, cumprindo seu turno, esperando alguém para substituir o que ele perdeu. Eu não sou mais o único vigilante da noite. Era uma noite de céu limpo, e a estrada parecia se estender infinitamente sob o brilho pálido da lua. Estávamos viajando para casa depois de um longo dia na casa de amigos. Eu dirigia, enquanto minha namorada, Emily, estava no banco do passageiro, cantarolando baixinho ao som da música no rádio. Decidimos pegar um atalho que aparecia no GPS. Era uma estrada menor, praticamente deserta, mas parecia economizar quase 30 minutos. Concordamos sem pensar duas vezes, ansiosos para chegar logo em casa. Assim que entramos na estrada, a paisagem mudou. Os campos abertos deram lugar a árvores altas e sombras profundas que pareciam engolir os faróis do carro. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo som do motor e o render leve dos pneus no asfalto antigo. Depois de alguns minutos, percebi que não havia mais nenhum outro carro. Isso me deixou um pouco desconfortável, mas Emily parecia tranquila. Provavelmente todo mundo está na estrada principal, disse ela, tentando me tranquilizar. Estávamos a cerca de 20 minutos da cidade quando vimos algo ao longe. À primeira vista, parecia apenas um ponto escuro no meio da estrada. Reduzi a velocidade, tentando entender o que era. Conforme nos aproximávamos, ficou claro, era um homem. Ele estava parado bem no centro da pista, com uma postura rígida. Vestia uma roupa escura que parecia suja, e sua cabeça estava inclinada para baixo, como se olhasse para os próprios pés. Emily se endireitou no banco, claramente tensa. Será que ele precisa de ajuda? Ela perguntou, mas sua voz estava baixa, quase hesitante. Eu não sabia o que responder. Era tarde da noite, e algo na postura daquele homem me causava um incômodo difícil de explicar. Parei o carro a alguns metros de distância. Buzinei levemente, esperando que ele saísse do caminho. Ele não se moveu. Permanecia imóvel, como se nem tivesse nos ouvido. Emily olhou para mim, preocupada. O que a gente faz? Relutante, abaixei o vidro da janela apenas o suficiente para ser ouvido. Ei, você está bem? Minha voz ecoou na estrada silenciosa. Por um momento, ele continuou parado, mas então, lentamente, levantou a cabeça. Quando finalmente vimos seu rosto, um calafrio percorreu minha espinha. Seus olhos estavam fundos e vazios, como se não houvesse vida neles. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Apenas ficou nos encarando, imóvel. Acho melhor darmos a volta, sussurrou Emily, apertando minha mão. Concordei imediatamente. Algo naquele homem não parecia certo.
Engatei a marcha ré, mas antes que pudesse sair dali, ele começou a caminhar na nossa direção, devagar. Seus passos eram lentos, quase calculados, como se soubesse que estávamos tentando escapar. A cada passo, meu coração parecia bater mais rápido. Ele não tirava os olhos de nós, e havia algo profundamente perturbador em seu olhar vazio. Consegui manobrar o carro para fazer a volta, mas, ao olhar pelo retrovisor, senti um nó no estômago. Havia mais alguém na estrada. Outra figura, também parada, a poucos metros de onde estávamos. Emily começou a entrar em pânico. Quem são essas pessoas? O que eles querem? Sua voz estava trêmula, e eu também me sentia no limite. Acelerei, ignorando os solavancos na estrada, determinado a sair dali o mais rápido possível. Enquanto avançávamos, os faróis iluminaram o acostamento, e por um breve momento, vi algo que me deixou sem fôlego, sombras se movendo entre as árvores, rápidas e silenciosas. Não eram pessoas. Não podiam ser. A estrada parecia interminável. Por mais que acelerasse, não chegávamos a lugar algum. O GPS mostrava que estávamos a poucos minutos da cidade, mas a paisagem continuava igual, como se estivéssemos presos em um ciclo. Emily começou a rezar baixinho, agarrando o crucifixo que usava no pescoço. Eu não era religioso, mas naquele momento, qualquer ajuda parecia válida. Continuei dirigindo, tentando ignorar os ruídos estranhos que agora vinham de fora do carro. De repente, ouvimos uma batida forte no teto, seguida de outra, como se algo estivesse subindo no carro. Emily gritou, e eu pisei fundo no acelerador, com as mãos tremendo no volante. Não olhei para trás. Não podia olhar. Finalmente, vimos as luzes da cidade ao longe. Foi como um alívio imediato. Assim que cruzamos a entrada, o som cessou. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Olhei pelo retrovisor, mas não havia mais ninguém. Quando estacionamos em casa, nenhum de nós disse uma palavra. Apenas nos olhamos, ainda tremendo. Nunca soubemos quem era aquele homem, ou o que realmente aconteceu naquela estrada, mas desde então, evitamos atalhos. Algumas economias de tempo simplesmente não valem o risco. Eu sou pescador há mais de 20 anos, a vida sempre foi o mar. Ele me deu tudo o que eu precisava, comida, sustento, e até algumas boas histórias. As noites no barco, só o barulho das ondas e o estalar das madeiras, sempre foram minhas melhores companheiras. Mas, naquela noite, algo mudou. Algo que eu nunca poderia ter previsto. A vila onde moro é pequena, tranquila, um lugar onde todos se conhecem e o ritmo das coisas é ditado pelo nascer e o pôr do sol. Eu já estava acostumado a sair para pescar de madrugada, voltando sempre antes do amanhecer. Mas naquela noite, algo me fez sair mais tarde. O mar estava calmo, e eu sentia que seria uma boa oportunidade para pegar um pouco mais antes de encerrar a temporada. Passei pela doca, acenei para alguns dos meus vizinhos, e entrei no meu barco. O motor ronronou baixo e, logo, eu estava longe da costa, indo em direção ao ponto onde as águas eram mais profundas. O céu estava limpo, a lua brilhando sobre a água como um farol, mas havia uma sensação estranha no ar, algo que eu não conseguia explicar. As primeiras horas de pesca foram normais, os peixes morderam bem, e o vento estava calmo. Mas, conforme a noite avançava, comecei a sentir uma sensação desconfortável, como se estivesse sendo observado. Eu me virava a cada som mais alto, mas só havia a escuridão e as ondas quebrando suavemente contra o casco do barco. Olhei para o lado e, por um breve momento, pensei que algo havia se movido nas águas. Um brilho distante, quase imperceptível. Fechei os olhos por um segundo, achando que era cansaço, mas, ao abrir novamente, o brilho estava lá, mais forte e mais definido. Eu sabia que não era um reflexo da lua, era algo diferente. Olhei para a linha de pesca e, sem mais nem menos, senti o barco balançar. Algo estava pegando a isca, e com força. Eu puxei rapidamente, imaginando que fosse um peixe grande, mas não. A resistência era pesada demais, como se algo muito maior estivesse ali, nas profundezas, tentando me puxar para baixo. Meus músculos estavam tensos, meu coração batia forte. Comecei a lutar com a linha, sentindo uma pressão crescente. Eu sabia que não era um peixe comum, algo estava errado. A água parecia mais densa, o silêncio ao redor mais profundo, como se o mar estivesse esperando por algo.
De repente, a linha se partiu com um estalo seco, e o barco balançou violentamente, quase me derrubando para fora. Fiquei ali, ofegante, tentando entender o que havia acontecido. Algo muito grande estava abaixo da superfície. Eu podia sentir, até mesmo no ar, que a coisa não tinha ido embora. Eu estava quase decidindo voltar para a costa quando ouvi um som, algo estranho, vindo das águas. Não era o som normal das ondas. Era um som profundo, gutural, como se o próprio mar estivesse ressoando. Minha pele se arrepiou. Olhei para baixo, mas a água estava escura demais para ver alguma coisa. Tentei ligar o motor para voltar, mas ele falhou. O som, agora mais claro, parecia mais próximo, como se algo grande estivesse se aproximando do barco. A sensação de estar sendo observado se intensificou, e eu sabia que não estava mais sozinho. Eu nunca tinha sentido isso antes, mas a sensação de uma presença se tornando mais forte era inconfundível. O barco balançou novamente, dessa vez com mais força, e eu quase perdi o equilíbrio. A água ao redor parecia agitada, como se uma enorme massa estivesse se movendo debaixo de mim. Olhei para os lados, mas não vi nada além da escuridão e o brilho fraco da lua refletindo nas ondas. De repente, a água ao meu redor se agitou violentamente, como se algo estivesse subindo do fundo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. A água parecia borbulhar, e um som profundo e arrepiante, como um rugido abafado, ecoou pelas ondas. O medo tomou conta de mim de uma forma que eu nunca tinha experimentado antes. Então, algo emergiu das profundezas. Era enorme, muito maior do que qualquer peixe que eu já tinha visto. Eu via as ondas se distorcerem enquanto uma sombra gigante se movia sob a superfície, se aproximando rapidamente do meu barco. Eu não sabia o que era, mas sentia que era algo muito mais antigo, algo que nunca deveria ser despertado. O som da água sendo perturbada pela criatura era ensurdecedor, e o barco começou a se sacudir violentamente. Meu corpo estava paralisado pelo medo, mas minha mente estava gritando para fazer algo. Eu tentei ligar o motor novamente, mas ele falhou mais uma vez, como se a criatura estivesse impedindo qualquer tentativa de fuga. O que quer que estivesse abaixo da água parecia ter uma força monstruosa. De repente, uma enorme forma escura se erguia por trás do barco, tão grande que a sombra cobriu a lua. Eu vi os contornos de algo indescritível, uma figura gigantesca, com tentáculos e escamas brilhando na escuridão. O medo me fez perder a razão. Eu comecei a puxar os remos com toda a força que eu tinha, tentando afastar o barco da coisa, mas ela já estava muito próxima. A água ao meu redor estava agora sendo arrastada, como se algo tivesse o poder de controlar o mar. Olhei para as águas novamente e vi os tentáculos da criatura se estendendo em minha direção. Eles eram grandes o suficiente para envolver o barco, e a pressão da água ao meu redor aumentava cada vez mais. Eu sabia que, se não fugisse agora, não haveria mais chance de sobreviver. Puxei o remo com força, tentando desesperadamente me afastar da criatura, mas ela estava lá, logo abaixo de mim, seus olhos vermelhos e brilhantes me observando. Eu vi seu olhar penetrante, por um momento, senti como se estivesse sendo consumido por aquela presença, algo além da compreensão humana. Com um último esforço, consegui tirar o barco do alcance da criatura, mas a sensação de ser perseguido nunca me deixou. Continuei remando até que a costa finalmente apareceu, iluminada pela luz fraca da lua. Quando pisei na areia, minha mente estava em pânico. Algo no mar havia me caçado, e eu sabia que não poderia mais confiar na tranquilidade das águas. Desde aquela noite, eu nunca mais pesquei sozinho. O mar que um dia me deu a vida agora se tornou um lugar de terror e mistério. Cada vez que olho para o horizonte, penso nas profundezas, nas sombras que se movem sob a água, e sei que aquilo que vi naquela noite ainda está lá, esperando, à espera de sua próxima vítima. Depois de meses buscando um lugar tranquilo para recomeçar a vida, finalmente encontrei a casa perfeita. Era isolada, no campo, longe da agitação da cidade. Quando entrei nela pela primeira vez, senti uma calma imediata, um refúgio do caos do mundo exterior. A casa, porém, estava mais vazia do que eu imaginava. Apenas alguns móveis antigos deixados pelos antigos donos, mas nada que fosse um grande problema. Eu gostava da ideia de estar só, rodeado pela natureza, e logo me adaptei à rotina silenciosa. A casa tinha uma grande janela no quarto, que dava para um pequeno campo e uma densa floresta à distância.
As vistas eram deslumbrantes durante o dia, mas à noite, o silêncio era quase palpável. Na primeira noite, tudo parecia normal. Eu me deitei na cama, exausto depois de um longo dia de mudança. A lua cheia iluminava o campo, criando sombras longas que se moviam com o vento. Mas quando olhei para a janela, algo chamou minha atenção, uma figura, parada entre as árvores. A princípio, pensei ser uma ilusão. A luz da lua criava formas estranhas, e a figura parecia vaga, quase real. Mas algo em meu estômago me dizia que não estava vendo coisas. Me levantei, aproximando-me da janela, tentando identificar melhor o que era aquilo. Quando olhei com mais atenção, a figura se tornou mais clara, uma mulher, parada imóvel no meio da floresta. Ela usava um vestido branco, longo, e estava tão parada que parecia parte da paisagem. Fiquei ali, paralisado, observando-a por alguns minutos, mas o medo logo tomou conta de mim. Eu sabia que não havia ninguém na floresta. Não podia ser. A casa estava isolada, e ninguém morava nas proximidades. Respirei fundo e voltei para a cama, tentando ignorar o que acabará de ver. Talvez fosse a minha mente cansada, eu pensei. Na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Ao olhar pela janela, lá estava ela novamente, mais perto agora. O mesmo vestido branco, a mesma postura rígida, imóvel como uma estátua. Meu coração disparou. Não conseguia entender como ela estava ali. A sensação de estar sendo observado tomou conta de mim, como se ela soubesse que eu a via. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordado, esperando até que o amanhecer finalmente chegasse. Pela manhã, a floresta parecia tranquila e vazia, como se nada tivesse acontecido. Mas a inquietação dentro de mim só crescia. As noites seguintes se tornaram uma repetição. A mulher estava sempre lá, mais próxima a cada vez. A cada noite, o medo aumentava. Eu tentava racionalizar, talvez fosse algum tipo de brincadeira, algum morador da cidade vizinha. Mas o que me incomodava era o fato de que, quando eu olhava diretamente para ela, ela não se movia. Nunca se movia. Em uma dessas noites, decidi que precisava descobrir quem era ela. Esperava até que a figura aparecesse, e quando a vi mais uma vez, saí apressado de casa. Corri até o campo, em direção à floresta, sem olhar para trás. O medo me consumia, mas a curiosidade também. Quando cheguei na borda da floresta, tudo parecia em silêncio. O campo atrás de mim estava vazio. A mulher havia desaparecido. Respirei aliviado, pensando que tinha sido apenas um pesadelo prolongado, mas antes de virar para voltar para casa, ouvi um som. Era um sussurro, baixo, quase imperceptível, vindo de dentro da floresta. Olhei para a escuridão das árvores, e, no meio dela, vi um movimento. A figura estava ali, mais perto do que nunca. Ela estava caminhando em direção a mim, mas seus passos não faziam som algum. Eu congelei no lugar. Ela parou a poucos metros de mim, e pela primeira vez, pude ver seu rosto. Seus olhos estavam vazios, escuros, como se não houvesse alma ali. O seu olhar fixo em mim parecia atravessar meu corpo. Você não deveria ter vindo aqui, ela sussurrou, e a voz não parecia humana, era arrastada, quase como um lamento. Eu dei um passo para trás, mas ela não se moveu. Seus olhos continuavam a me observar, e então, de repente, ela sorriu. Um sorriso largo, estranho, e foi nesse momento que percebi, ela não era humana. Não podia ser. O medo me tomou por completo, e corri de volta para casa, sem olhar para trás. Fechei todas as portas e janelas, tremendo. Não conseguia entender o que havia acontecido, nem como explicar aquilo. Durante o resto da noite, eu ouvi sussurros vindos da floresta. Não sei se eram reais ou apenas minha mente me pregando peças. Quando o amanhecer finalmente chegou, saí de casa, tentando me convencer de que tudo não passava de um pesadelo. Mas, ao olhar para o campo, uma sensação estranha me envolveu. No meio da grama, havia pegadas. Pegadas pequenas, quase imperceptíveis, mas elas seguiam em direção à casa. Passei o dia tentando encontrar alguma explicação. Perguntei aos poucos moradores da cidade, mas ninguém sabia de nada. Eles só diziam que a floresta era velha e cheia de histórias, mas nada sobre uma mulher com vestido branco. Naquela noite, eu estava decidido a não olhar pela janela. Eu sabia o que eu veria, e não queria mais encarar aquilo.
Mas o sono não veio. A cada ruído no vento, eu me levantava, verificando se ela estava lá. Quando finalmente consegui adormecer, algo me acordou no meio da noite. A sensação de que algo estava errado foi instantânea. Olhei pela janela, e lá estava ela, mais perto do que nunca, a poucos metros da casa. Ela não sorria mais. Apenas me observava, com aqueles olhos vazios. Foi quando eu ouvi claramente: agora é a sua vez. Corri para fora, deixei tudo para trás. Não sei o que aconteceu com a casa, e não quero saber. Mas até hoje, eu vejo os olhos dela quando fecho os olhos para dormir. Eu vejo o vestido branco e escuto a voz que diz que ela está esperando. Eu sei que ela vai me encontrar.